Olá pessoal, e aí, tudo jóia? Bacana? Tudo bem com vocês? E a motivação de vocês, como é que anda? Tá em cima? Automotivação? Como ter automotivação? Nesses tempos difíceis que a gente se encontra ultimamente, onde o mundo passa por essas turbulências emocionais que nos causam ultimamente, a gente fica procurando motivo para seguir em frente, não é verdade? Eu acho que é do ser humano precisar de uma motivação. O que é motivação para vocês? O que te traz motivação? Qual é o objetivo da tua motivação? Precisamos ter uma motivação na vida para seguir em frente, não é verdade? Eu já li muitos livros sobre motivação. Eu já li, apesar de eu não precisar muito de livros de autoajuda, eu sempre fui curioso, sempre li muitos livros de autoajuda. Até mesmo numa época em que eu andava meio confuso emocionalmente. Eu comecei a ler alguns livros de autoajuda, de motivação, para ver se eu encontrava um objetivo na vida, se eu encontrava uma motivação. Eu acho que motivação, ela é automotivação. Cada ser humano tem um motivo, né? Cada ser humano tem um combustível. E isso está muito atrelado ao que o ser humano deseja, né? Eu me motivo quando eu desejo algo. Quando eu não desejo nada, eu não tenho por que ter motivação. Não é verdade assim? Não é bem assim? Eu também acredito muito nisso. A motivação vem muito do que a gente quer, do que a gente deseja. Então eu acho que não existe, eu acho que não cabe ao outro preocupar-se em motivar alguém. Mas cabe sim ao outro proporcionar um pouco, facilitar um pouco as condições do outro, né? Principalmente quando a gente fala do campo profissional, mas acho que a motivação ela é muito mais além do que o campo profissional. Acho que todo ser humano precisa de uma motivação na vida para seguir em frente. Eu costumava dizer com uma amiga minha que quando a gente não tem motivo, quando não existe um motivo, é porque chegou o fim da vida. Então, enquanto a gente tem vida, a gente tem um motivo, né? Então, motivação vem, lógico, do motivo, né? Do querer alguma coisa. Então, geralmente, o ser humano só está motivado, automotivado, ou seja, o ser humano só se motiva sozinho quando ele quer alguma coisa. Então, ele levanta e vai à luta, não é verdade? Então, existem muitos livros falando sobre isso, sobre motivação, como motivar alguém, como uma empresa deve motivar alguém, como um líder deve motivar a sua equipe. É um pouco contraditório, porque muitas das vezes o líder pode se desdobrar procurando motivos para motivar uma equipe ou para motivar apenas uma pessoa e pode não ser o suficiente. Porque afinal de contas a motivação está dentro de cada pessoa, está dentro de cada um de nós, não é verdade? E eu acredito muito nisso. Ao longo da minha vida eu fui aprendendo que o outro não é obrigado a te motivar. É claro que todos nós gostamos de reconhecimento. É claro que todos nós gostamos de elogios. É claro que todos nós precisamos de um certo facilitador na vida da gente, nessa caminhada, nessa busca, atrelada à motivação. Então a motivação ela tem que ser própria, ela tem que ser sua, intuitiva. Você tem que ter sempre um motivo. E aí vem a automotivação. É a vontade de ter, a vontade de ser, a vontade de querer alguma coisa. É daí que vem a motivação. Então, muitas pessoas para irem à frente, para ir adiante, elas dependem de que alguém as motive, de que alguém lance algum desafio. E claro que desafio não tem nada a ver com motivação, porque já falei para vocês que motivação tem a ver mais com querer do que o outro, né? Então muitas pessoas ficam dependentes da tal da motivação, que alguém me proporcione um motivo para fazer alguma coisa. E na verdade, às vezes as pessoas se confundem e as pessoas ficam um pouco equivocadas porque ficam aguardando a motivação do outro para que façam alguma coisa, para que se tornem alguém ou para que consigam algo na sua vida. E ao longo dessa vida eu venho acreditando, ao longo desses anos de vida, dessa jornada de desenvolvimento, de autodescobertas, que todos nós temos e precisamos ter a nossa própria automotivação. Seria muito bacana, infelizmente não é, que todos nós fôssemos independentes nas nossas motivações, que a gente não precisasse de gatilho para ter um motivo para alguma coisa, não é verdade? Mas nós somos e podemos ser, precisamos e deveremos ser
o gatilho da nossa própria motivação. É o querer, o ir atrás e o conseguir. Então eu penso muito, eu gosto muito de ler sobre isso, eu gosto muito de avaliar. Eu não fico avaliar o outro não avaliando o outro. Eu gosto muito de prestar atenção, eu gosto muito de ouvir. Eu sou uma pessoa muito inquieta mentalmente, inquieta nas minhas ideias, inquieto nos meus pensamentos. Eu penso muito, eu acho que às vezes eu penso até demais. E as minhas motivações eu procuro sempre focar na minha automotivação. Eu procuro sempre focar muito no que eu desejo e não no que o outro preparou para mim, ou não ficar esperando o que o outro vai fazer para que eu tenha motivo para fazer alguma coisa. É claro que muitas coisas no percurso nos desanimam, nos desmotivam. Engraçado isso, né? Mas nos desmotiva. O que nos desmotiva? Nos desmotiva a falta de interesse de ter, de ser, de ir à frente. Então, muitas das vezes, a culpa não é do outro, a culpa é nossa mesmo. Temos o hábito de culpar sempre o outro pelos nossos fracassos, pelos nossos despautérios, até mesmo pelas nossas desemoções, pelas nossas emoções negativas, os nossos desprazeres, desabores, não é verdade? Tem uma vez que eu falei com uma menina que, numa discussão sobre ideologia, sobre pensamento, sobre pontos de vista, que ela precisava parar de me perseguir um pouco e tratar dos seus próprios demônios. E é engraçado que ela chegou na casa dela e falou para a família que eu tinha dito que ela estava cheia de demônios. Mas na verdade eu quis dizer metaforicamente que todos nós temos os nossos conflitos, as nossas dúvidas, as nossas incertezas e precisamos trabalhar dentro delas, não é verdade? Que é o que eu sempre acredito. Todos nós temos os nossos demônios. Eu não estou falando demônios no sentido espiritual, estou falando demônios no sentido de dúvidas, de incertezas, de inconclusões. Né? Nós somos, muitas das vezes, nós somos seres humanos muitas vezes inconclusíveis. Né? Quando a gente não conclui uma coisa, passa a querer concluir outra. E é um processo de busca, e é um processo de automotivação. Todos os dias temos um motivo diferente. Então essa automaticamente seria a nossa automotivação. Então o que eu venho dizer para vocês é o seguinte, bem isso mesmo. Não necessitamos esperar que alguém ou alguma coisa, quem quer que seja, nos proporcione um motivo. Nós temos que ter o nosso próprio motivo, a nossa automotivação. Lembrando para vocês que motivação é quando a gente deseja, quando a gente quer muito alguma coisa, quando a gente quer conquistar alguma coisa, quando a gente quer qualquer tipo de melhoria para a vida da gente, a gente já tem uma automotivação. A gente não precisa que outras pessoas nos proporcionem o desejo de querer, de ser, porque nós podemos e devemos ser e ter o que for possível para a gente. E nós não podemos perder a motivação e não podemos depender de que os outros nos proporcionem motivação. A motivação está dentro de cada um de nós, está dentro de todos os nossos desejos. Que vocês entendam muito bem isso. A motivação está dentro de qualquer ser humano deste mundo. Não precisamos que outras pessoas ou outras situações nos motivem. É claro, e volto a repetir, tem pessoas que necessitam, tem pessoas que precisam de um elogio, tem pessoas que necessitam de um incentivo, tem pessoas que precisam de um empurrão. Mas o ser humano é uma máquina mutante, que precisa andar em frente, que precisa estar sempre em movimento. Mas as pessoas se esquecem do grande poder que tem dentro do interior de cada pessoa, dentro de cada capacidade. Muitas das vezes eu sou muito falante, mas muitas das vezes quando encontro alguém mais falante do que eu me calo. Não porque eu me sinto inferior, mas é porque eu gosto de ouvir, eu gosto de prestar atenção. E eu gosto de deixar a estrela dos outros brilhar. Eu nunca quis e nunca foi pretensão minha estar em um ambiente, uma roda e querer brilhar mais do que todos os outros. Porque eu tenho certeza do que eu sou, do que eu acredito. Eu tenho certeza das minhas convicções e dificilmente eu acho que alguém vai apagar a minha luz. Quem tem luz própria, em qualquer escuridão, vai iluminar, não é verdade? E é o que eu digo para vocês da motivação. A automotivação é muito importante. Eu não acredito
em proporcionar motivação para as pessoas. Eu acredito que as pessoas têm que ter sua motivação própria. E só assim somos motores, somos máquinas que possuímos motores que nos levam adiante. Todos nós precisamos de um propósito de vida, todos nós precisamos de um objetivo de vida. Tá certo? Então pratique a sua automotivação, se avalie e descubra qual que é os seus reais motivos, quais são as suas reais necessidades na vida, para que você tenha a sua própria motivação para correr atrás. Desejo a todos vocês muito sucesso de vida, muita luz, reflitam bem sobre isso. Essa era a minha mensagem de hoje, um abraço para vocês e eu sou Vinícius do Viver a Real Portugal e até a próxima.